Coluna do Reinaldo Azevedo. Brasil ensina a liberdade de expressão aos Estados Unidos mergulhados no obscurantismo. Vamos lá, meus caros, minhas caras. Qual a chance de um jornalista brasileiro ser preso por se negar a revelar a fonte de uma reportagem? Zero, nenhuma, dispõe o inciso 14 do artigo 5º da nossa gloriosa Carta Magna. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo de fonte, quando necessário, ao exercício profissional. E ponto. E basta. Muitos abobados não sabem, mas a cantada em má prosa, verso de pé quebrado e estupidez saliente da Constituição dos Estados Unidos não assegura esse direito. No fim das contas, cabe aos Estados Unidos regular o assunto. E sim, jornalistas já foram para a cadeia porque mantiveram o sigilo das suas apurações. Eu nunca sofri nenhuma sanção assim por não revelar a fonte. Lá nos Estados Unidos, sim. Vamos lembrar, no dia 8 de agosto de 2019, o ministro Gilmar Mendes concedeu uma liminar numa DPF, ajuizada pela Rede de Sustentabilidade, garantindo que o jornalista Glenn Greenwald, por exemplo, não seria investigado em razão das revelações que vieram a público no site da Intercept Brasil. No âmbito da chamada Vaza Jato, escreveu o ministro: no caso, o preceito fundamental cujo descumprimento se argui é o direito fundamental à liberdade de expressão, liberdade de informação e liberdade de imprensa. Artigo 5º, incisos 4º e 9º do artigo 220 da Constituição Federal. Instrumentos essenciais à própria manutenção do sistema democrático e republicano previsto no artigo 1º da Constituição Federal, que constituem as bases do Estado de Direito. Naquele caso, sob o pretexto de se combater o trabalho criminoso dos hackers, ficou claro que havia o risco de uma invasão de uma garantia constitucional ao sigilo da fonte, o que justificou a medida protetiva assinada pelo ministro. Trump, o suposto paladino da liberdade de expressão, anunciou ontem que essa conversa de sigilo não é com ele, prometeu uma tempestade de ações judiciais contra veículos de comunicação, inconformado com o que está com os offs. Em sua rede social, Truth Social, ele mandou ver, por ser o presidente a quem se tem atribuído o melhor primeiro mês de gestão da história, é natural que surjam livros e reportagens falsos com as chamadas citações anônimas ou off the record. Em algum momento eu vou processar alguns desses autores e editoras desonestos, ou até mesmo a mídia em geral, para descobrir se essas fontes anônimas realmente existem. Mais um pouco, ele classificou o trabalho dos jornalistas, de quem não gosta, de ficção difamatória inventada. Olha que absurdo. O Trump está dobrando a aposta do que o Bolsonaro fazia aqui no Brasil. Lembra, gente, de ataques à imprensa? Tá rolando isso agora nos Estados Unidos, tá? E reforçou uma ameaça. Um grande preço deve ser pago por essa desonestidade flagrante. Farei isso como um serviço ao nosso país. Quem sabe, talvez, criemos alguma nova lei boa. Alguém indagará, mas esse não é o país que veda que se legisle sobre liberdade de expressão? Pois é, nazistas podem escrever panfletos ou desfilar nas ruas com suas gangues e difamadores e arruaceiros se juntarem a Elon Musk no X sem qualquer receio. A depender do tribunal e do juiz, no entanto, um jornalista corre o risco de ir para a cana se não revelar a sua fonte, no caso desta ser considerada uma relevante numa investigação. O Jeff Bezos, nesta quarta, aliás, foi pródiga e eloquente uma matéria de liberdade de expressão nos Estados Unidos. O multibilionário Jeff Bezos, dono também do Washington Post, escreveu um texto no X anunciando o fim da pluralidade na página de opinião do jornal. Textos que se opõem às liberdades individuais e ao livre mercado não mais serão aceitos. A questão é evidente, é saber o que tais expressões significam na era Trump, com o qual o empresário se alinham. Vocês diriam que a sanha tarifária do presidente americano é um exemplo de economia de mercado? Ou que defender a punição a um jornalista que se negue a revelar a sua fonte é o estado da arte das liberdades individuais? Com seu sotaque ideológico característico, ele bateu no peito. Sou da América pela América e tenho orgulho disso. Nosso país não chegou aqui sendo previsível e uma grande parte do sucesso da América tem sido a liberdade no âmbito econômico e em todos os outros lugares. Vamos mandar pix, gente. Vamos embora, turma. O empresário disse
que ofereceu a David Shipley, editor de opinião, a chance de liderar a mudança desde que este concordasse integralmente com a decisão. Shipley foi demitido. Que beleza, né? Liberdade de expressão, né? Shipley foi demitido. Bezos termina assim: estou seguro de que o livre mercado e as liberdades individuais são melhor para a América. Também acredito que esses pontos de vista estão subrepresentados no mercado atual de ideias e opiniões. Estou animado para que juntos possamos preencher essa lacuna. O Post pôs o boné do MAGA. Quantos crimes em nome da liberdade? Como é mesmo aquela frase que teria dito certa senhora a caminho da guilhotina? Ó, liberdade, quantos crimes se cometem em teu nome? Que tempos estes, não? Tudo aconteceu no dia em que o Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos, o correspondente à nossa CCJ, aprova o andamento do projeto sem censores em nosso território, prevê a proibição da entrada no país ou a deportação de qualquer agente estrangeiro que infrinja o direito à liberdade de expressão ao censurar cidadãos dos Estados Unidos em solo americano. O texto leva a assinatura dos deputados republicanos Maria Elvira Salazar e Darrell Issa. Os autores não mencionam Alexandre de Moraes. Quando anunciaram a proposição, no entanto, em setembro do ano passado, Issa deixou claro tratar-se de uma resposta às decisões do Supremo Tribunal Federal no Brasil. Também nesta quarta, o Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental, seção do Departamento dos Estados Unidos, fez alusão, ainda que indireta, ao fato do ministro ter retirado do ar a plataforma Rumble por descumprimento de decisão judicial. Escreveu o seguinte: respeito pela soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. Bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar pessoas vivendo nos Estados Unidos é incompatível com valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão. País da liberdade de expressão é esse que se vê ou que se lê acima. A exemplo do X no ano passado, o Rumble foi bloqueado no Brasil porque ignora a legislação brasileira e não tem representante legal no Brasil, além de descumprir decisão judicial. O Itamaraty respondeu: o governo brasileiro recebe com surpresa a manifestação vinculada a hoje e deixa eu agradecer a nossa Luciana. Obrigado, minha querida. A parceria em Big Techs, onde? Pois estão dando comida pro crocodilo, né? Socorro Gondim, bom dia, minha querida. Seja muito bem-vinda. Vamos lá, meus caros. Faltando 160 agora. Contribuam. Lembrando que vocês ganham livros. Ontem o Game Gases ganhou aí dois livros super bacanas pela contribuição dele. Façam como ele. Mandem ajudas aqui para o nosso canal. São livros em PDF, tá, gente? A respeito de empresas privadas daquele país eximirem-se do cumprimento das decisões da Suprema Corte brasileira. O governo brasileiro rejeita com firmeza qualquer tentativa de politizar decisões judiciais e ressalta a importância do respeito ao princípio republicano da independência dos poderes contemplado na Constituição Federal Brasileira de 1988. A manifestação do Departamento de Estado distorce o sentido das decisões do Supremo Tribunal Federal, cujos efeitos destinam-se a assegurar a aplicação no território nacional da legislação brasileira pertinente, inclusive a exigência da constituição de representantes legais a todas as empresas que atuam no Brasil, a liberdade de expressão, direito fundamental consagrado no sistema jurídico brasileiro, deve ser exercida no Brasil em consonância com os demais preceitos legais vigentes, sobretudo os de natureza criminal. O Estado brasileiro e suas instituições republicanas foram alvo de uma orquestração antidemocrática baseada em desinformação em massa, divulgada nas redes sociais. Os fatos envolvendo a tentativa de golpe contra a soberania popular após as eleições presidenciais de 2022 são objeto da ação em curso no Poder Judiciário brasileiro. A Constituição brasileira assegura a liberdade de expressão e outros direitos individuais, como é sabido, no que respeita ao trabalho jornalístico, por exemplo, oferece uma garantia ausente da Constituição dos Estados Unidos, razão porque há jornalistas já foram presos naquele país e estão agora sob ameaça de Trump, que não obstante prega o vale tudo nas redes porque são ambientes colonizados pela extrema-direita. Encerro o Reinaldão. O Judiciário, especialmente o Supremo, tem um entendimento claro, reto e sem volteios.
Também é crime no ambiente virtual e o que é crime fora dele. Os golpistas brasileiros, estruturados numa organização criminosa liderada por Bolsonaro, segundo a denúncia da PGR, agora tem que se haver com a justiça e resolveram ir à guerra contra o Supremo Tribunal Federal e contra a Constituição, ancorando-se numa internacional de extrema-direita. Percebam, o movimento nada sutil. O ex-presidente pretende que seus sequazes ocupem as ruas e aplaude, como fez nesta quarta, uma manifestação de um órgão de departamento dos Estados Unidos vazada em tom de advertência, na esperança de que o tribunal se acovarde diante daqueles que realmente mandam. Parece que o tema começa a se tomar corpo e certamente ganhará robustez no debate de 2026. O governo do Brasil deve atender aos interesses de quem? Como se nota, os súditos de Trump já se mostraram bastante inquietos, não é mesmo? É isso aí, meus caros e minhas caras. Fala pessoal, Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube. E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas, fazer as lives, os cortes, os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros do canal, infelizmente estão com as suas contribuições paralisadas. Então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata, salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicado. Eu conto com vocês, abram um aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater, vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.